Em geral, quando a gente fala de crime organizado, o que que as pessoas pensam? As pessoas pensam em algo como se fosse uma empresa, né? Sei lá, tem um PCC, ou tem um Comando Vermelho, ou tem uma milícia. E aí eles vivem de quê? Vivem de vender drogas que são ilegais, vivem de vender armas contrabandeadas, não legalizadas no país. E fazem esse dinheiro e aí, de repente, precisam lavar o dinheiro. Porque você tem a economia formal e você tem a economia informal. Nessa economia informal, esse dinheiro que é ilegal, ele não tem nenhuma nota fiscal. Evidentemente que se você está com R$ 1.000 que você ganhou ilegalmente, transforma aquilo em moeda, em nota, e você vai comprando as coisas. Ninguém vai questionar onde que você comprou, onde te saiu o dinheiro que você deu por uma coxinha, por um prato de comida num restaurante, numa lanchonete. Agora, quando você tem milhões de reais, fica mais complicado, porque você precisa dar uma origem para isso. Então, como é que você lava esse dinheiro? Você encontra uma maneira de jogar esse dinheiro num fluxo no mercado financeiro que entra num lugar, num segundo, num terceiro, num quarto, num quinto, e quando sai na outra ponta, sai como se ele fosse legal. Pode ser, por exemplo, em publi de rede social. Alguém está controlando quanto custa uma publi? Alguém está controlando se a publi de fato foi publicado ou não, quantas publis, quantos stories, não, as coisas somem no ar, né? Então você vai lá, bota aquela publi. Agora, tem outros mecanismos. Você tem uma lavanderia mesmo, de lavar roupa, e você diz que você lavou naquele mês 3 mil lençóis, você só lavou 100, não importa. Ou então um show de funk. Quem está controlando se lá no interior de São Paulo, quando você vai dar o show de funk, entraram 1.000 pessoas ou 100 pessoas? Ninguém está controlando. Você disse, olha, entraram 1.000 pessoas aqui e está aqui. Ou então eu paguei para essa produtora R$200 mil para fazer uma determinada coisa. Na verdade, você pagou R$100 para ela fazer tal coisa e a tal coisa não foi feita, não importa. São todos truques para lavagem de dinheiro. Então, quando a gente fala de crime organizado, não pensa uma empresa, pensa um monte de empresas. E você tem empresas em duas pontas. Uma ponta é a ponta que faz o dinheiro, é a que vende a arma ilegal, é a que tem um cassino clandestino, é a que vende cocaína, entende? Essas são as empresas que estão fazendo dinheiro. E você tem um outro conjunto de empresas que são as empresas que estão lavando o dinheiro. São negócios diferentes. O funkeiro que faz o show que tem 1.000 pessoas, mas na verdade só tinha 100 pessoas, mas aquelas 900 extras entraram como se fosse tickets, ingressos, pagos. Esse funkeiro ficou ali com 10% e devolveu limpos para uma empresa qualquer que pertence ao PCC, que pertence ao Comando Vermelho, que pertence ao bicheiro, que pertence ao que for. Essa empresa legal prestou um serviço ao funkeiro, sei lá, iluminação, sei lá, lavar lençóis, não importa muito o que for. Esse é um truque para o dinheiro entrar ilegal e sair com uma nota fiscal. E você gastou ali, você perdeu 10, 15% no jogo, mas a partir dali você tem um dinheiro limpo que você pode usar na economia formal. A Receita Federal não vai questionar por que você tem uma Ferrari na garagem. O truque, no fim das contas, é esse. Agora, ao mesmo tempo, quando a gente tem essa rede que tem as empresas que lavam dinheiro e tem as empresas que fazem o dinheiro ilegal, você precisa de uma terceira ponta. E qual é essa terceira ponta? É a ponta que te dá proteção. Você precisa de uma ponta no Estado brasileiro. E esse é o ponto-chave em que a gente está vendo acontecer. Essas empresas que trabalham na lavagem de dinheiro, essas empresas que trabalham no truque de fazer com que o dinheiro se prolifere, o dinheiro reapareça limpo, essas empresas são desde negócios como o do MC Pose do Rodo, passando por negócios como o Choquei, mas também negócios como a Reag ou negócios como o Banco Master. Todos estão no mesmo ramo. Então não pensa, quando a gente pensa em crime organizado, em PCC, Comando Vermelho, milícia, bicheiro, bet legal. Não. Vai além. Pensa também nos negócios como o Choquei, como o MC Pose do Rodo, como o Banco Master, como a Reag. Entendeu? Algumas tão
com cara de legítimas quanto qualquer outra empresa legal da Faria Lima, algumas com uma cara de uma grande malha de canais de fofocas no Instagram, no Twitter, no TikTok ou o que for. Porque, no fim das contas, essas que têm essa cara de legítimas fazem o trabalho da lavagem de dinheiro e essas também são as que têm por missão tentar descobrir como é que eu boto um pé no Estado de brasileiro para me proteger quando eu precisar ser protegido. E aí, cara, aí o truque é o seguinte, você precisa ter uma entrada no Palácio do Planalto. O que pode ser uma entrada no Palácio do Planalto? Por exemplo, o senador Ciro Nogueira, que era ministro da Casa Civil do presidente Jair Bolsonaro. Ciro Nogueira foi um dos principais operadores do Master dentro do Senado Federal, passando projetos de lei que, olha, veja só, beneficiavam exclusivamente o Master. Agora, pode ser também... Tentando passar, tá? Tentando passar, perdão. Acabou não conseguindo. Não conseguindo, perfeito. A emenda para aumentar o resgate, né, de 250 mil para 1 milhão do FGC. Isso. Agora, veja, pode ser também o ministro da Casa Civil, Rui Costa, no governo Lula. Por quê? Porque foi o governo da Bahia, governado por Rui Costa, que abriu um dos caminhos para o Banco Master começar a levantar dinheiro para dizer que tinha crédito em cima do qual constrói os seus fundos. Pode ser Jacques Wagner, líder do governo Lula no Senado, cuja filha ganhou alguns milhões de reais, e ele próprio indicou Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda da presidente Dilma, para estar no conselho do Master, ganhar alguns milhões de reais com isso e ajudar a ser recebido dentro do Palácio do Planalto pelo presidente da República. Mas pode ser também o senador Flávio Bolsonaro, que enquanto era deputado estadual dentro da Leste, no Rio de Janeiro, empregava milicianos e dava medalha para milicianos. Pode ser a primeira-dama Janja Lula da Silva, que conversava recorrentemente, pelo menos durante os primeiros 2 anos do governo Lula, com Rafael, dono do Choquei, para emplacar a visão do governo para milhões de pessoas usando a internet. Porque percebe, não quer dizer que a primeira-dama soubesse que o Rafael estava lavando dinheiro. Não quer dizer isso. Mas quer dizer que ele conseguiu, ou esta operação de lavagem de dinheiro, conseguiu mais uma porta dentro do Palácio do Planalto que, assim como, sim, ele estava a serviço da Janja, ia publicar o que a Janja quisesse, assim como isso acontecia, isso também queria dizer que quando ele tinha um problema, ele podia chegar para a primeira-dama, sabe o que é? Eu estou com uma dificuldadezinha aqui, será que você não me ajuda ali? A gente sabe se esses favores aconteceram? Não, a gente não sabe. O ponto que eu quero fazer, aí jogar para a Flávia, jogar para a Maria, é o seguinte, nós cariocas vimos esse negócio acontecer no Rio de Janeiro. Quando essa máquina, ela começa a penetrar tanto no Estado, tanto dentro do Estado brasileiro, que chega um ponto em que você deixa de ter um Estado. Hoje, segundo o cálculo da Polícia Federal, metade dos deputados estaduais no Rio de Janeiro estão ligados ao crime organizado. Isso não quer dizer necessariamente que metade sejam milicianos. Tem uma parte que pode perfeitamente estar no jogo de lavagem de dinheiro, que é a parte, digamos, com uma cara mais limpinha disso que é a rede de crime organizado. Hoje a gente não consegue, a gente tem uma imensa dificuldade de eleger um governador que não esteja dentro desta máquina do crime organizado. Então, o que está acontecendo no Brasil é que essa mesma máquina está começando a chegar em Brasília, no Estado brasileiro, no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto e, evidentemente, via Banco Master, no Supremo Tribunal Federal. Então, o problema da gente conversar sobre isso é o seguinte: esse negócio toca simultaneamente nos 2 primeiros colocados nas pesquisas eleitorais. Eu não estou dizendo que o presidente Lula tenha cometido alguma ilegalidade. Eu estou dizendo que o governo dele foi penetrado por essa máquina. Pelo PT da Bahia e agora sabemos pela primeira-dama Janja Lula da Silva. Isto não quer dizer que Janja tenha feito qualquer coisa ilegal. Não temos nenhum indício de que alguma ilegalidade tenha acontecido, mas quer dizer que eles puseram o pé lá dentro. E pelo menos durante 2 anos, uma das pessoas dessa máquina
do crime organizado teve acesso direto, inclusive com liberdade para pedir favores para a primeira-dama. Esses favores foram pedidos? Nós não sabemos. Janja não está dando entrevistas. Vários jornalistas estão querendo conversar com ela e ela não está dando entrevistas. Assim como a gente tem esse processo, quando a gente olha para o que aconteceu na CPI do crime organizado, simultaneamente, tanto a direita quanto o PT estavam trabalhando para impedir que a CPI conseguisse fazer qualquer tipo de investigação. Isso já é a máquina do crime organizado dentro do Estado brasileiro, de maneiras diferentes, trabalhando para que as investigações não aconteçam. A gente não tem qualquer indício de que dentro da Polícia Federal tenha alguma contaminação. Parece não ter, e por isso parece que a investigação dentro da Polícia Federal está caminhando. Mas é importante a gente compreender, sem aquele maniqueísmo de a culpa é do PT, a culpa é dos Bolsonaros, a culpa é disso, a culpa é daquilo. É preciso fundamentalmente entender que essa máquina, ela não está no jogo do boné do MST e da camisa da seleção brasileira. Essa máquina, ela quer estar no Estado, seja quem for eleito. E ela está conseguindo, ela tem conseguido. A gente precisa compreender o que essa máquina é, qual é o processo que ela segue, para assim começar a entender como que o Estado começa a conseguir gerar anticorpos, primeiro, para expelir as células cancerosas, e depois de expelir as células cancerosas, estancar a origem desse câncer, que é o crime organizado que se instalou no Brasil nas últimas 2 décadas. O Brasil já dá o que falar, imagina 5 deles. No ponto de partida da série Nós Brasileiros, a gente mergulha em todos os nossos Brasis. E os primeiros comentários já dizem bastante. Muito bem feito e revelador do quanto não sabemos sobre nós mesmos como brasileiros. Teve também quem destacasse o nosso olhar honesto, sem simplificações, transformando um tema complexo em algo leve e direto. É o que a gente sempre busca por aqui. Argumentos, não dogmas. O Brasil, ele não cabe numa única leitura. O erro é insistir em explicar o país sempre do mesmo jeito. Quer conferir? O primeiro episódio, A Sociedade, já está disponível no streaming do Meio. Vale muito mais do que 15 pilas ser premium no canal Meio. E olha, não fui eu quem disse isso, hein? Mas eu posso ir além e te dizer que se você quer realmente entender o país, tipo, de verdade, ainda mais nesse ano de eleição, esse é o seu ponto de partida. Assina o premium e assista agora.